Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos e bom dia. Nel nostro percorso di catechesi sulla vecchiaia, No nosso percurso de catequese sobre a velhice, hoje meditamos sobre o diálogo entre Jesus ressuscitado e Pedro, na conclusão do Evangelho de João. É um diálogo comovedor, do qual transparecem todo o amor de Jesus pelos seus discípulos e também a sublime humanidade da sua relação com eles, em particular com Pedro. Uma relação terna, mas não insípida, direta, forte, livre, aberta. un rapporto da uomini. Uma relação de homens, na verdade. Così il Vangelo di Giovanni, Assim, o Evangelho de João, tão espiritual, tão excelso, con una struggente fecha-se com um pungente pedido e oferta de amor entre Jesus e Pedro, que se entrelaça, de modo totalmente natural, com um debate entre eles. l'Evangelista ci avverte. O evangelista adverte-nos, ele dá testemunho da verdade dos acontecimentos. In essi che va cercata la verità. E é nele que se deve procurar a verdade. Podemos perguntar-nos, somos capazes de preservar o teor dessa relação de Jesus com os discípulos, Secondo quel suo stile de acordo così com aperto, aquele seu estilo tão aberto, tão franco, tão direto, reale, tão humanamente real? il nostro rapporto Como é nossa relação com Jesus? É assim come quello degli apostoli. como o dos apóstolos com ele? Non siamo invece molto Não spesso somos, ao tentati contrário, di muitas chiudere vezes le tentados a testimonianze del Vangelo encerrar o testemunho do Evangelho no casulo de uma revelação adocicada, alla quale aggiungere a la qual nostra acrescentar a nossa circostanza. veneração de circunstância. Questo atteggiamento che sembra rispetto in Essa realtà ci atitude que allontana dal parece vero Gesù. respeito afasta-nos realmente do verdadeiro Jesus e torna-se até ocasião para um caminho de fé muito abstrato, muito autorreferencial, muito mundano, que não é a estrada de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem. E nele, ele se comporta como um homem. Ele nos fala como homem. Deus homem. Com essa ternura, com essa amizade, com essa proximidade. Jesus não é como aquelas imagens adocicadas, daquelas pequenas imagens. Não, Jesus está perto de nós. Está próximo de nós. Durante o debate de Jesus com Pedro, encontramos duas passagens que tratam precisamente da velhice e da duração do tempo. O tempo do testemunho, o tempo da vida. A primeira passagem é a demonstração de Jesus a Pedro. Quando eras jovem, eras autossuficiente. Quando foras velho, já não serás tão senhor de ti mesmo e da tua vida. E vocês dizem a mim que eu tenho que caminhar em cima de uma cadeira de rodas. E diante de todas as doenças, nós devemos aceitar como vem. Nós não temos a força dos jovens. E até o teu testemunho será, diz Jesus, será acompanhado por essa debilidade. Você deve ser testemunha de Jesus também na fraqueza, na doença e na morte. Há um passo muito bonito de Santo Inácio que diz: assim como na vida, também na morte, devemos dar testemunho
de discípulos de Jesus. O fim da vida deve ser um fim de discípulos. Discípulos de Jesus, que o Senhor nos fala sempre, segundo a idade que nós temos. O evangelista acrescenta seu comentário explicando que Jesus aludia ao testemunho extremo do martírio e da morte. Não podemos compreender de modo mais genérico o sentido desta admoestação. O teu seguimento deverá aprender a deixar-se instruir e plasmar pela tua fragilidade, pela sua impotência, dependência dos outros, até te vestires para caminhar. Mas tu segue-me. A sabedoria, o seguimento de Jesus vai sempre avante. Com boa saúde, não com boa saúde, autossuficiente, sem autossuficiência. Isso é importante, seguir Jesus sempre. A pé, correndo, lentamente, cadeira de rodas, sempre. A sabedoria, então, do seguimento deve encontrar o caminho para permanecer na sua profissão de fé. E como diz Pedro, Senhor, tu sabes que te amo, até nas condições limitadas de fraqueza e da velhice. Eu gosto de conversar com os idosos, olhando os seus olhos. Eles têm aqueles olhos brilhantes que falam mais do que as palavras, o testemunho de uma vida. Isso é muito bonito. Devemos conservar até o fim. Seguir Jesus cheios de vida. Essa conversa entre Jesus e Pedro mantém um ensinamento precioso para todos os discípulos, para todos nós crentes e também para todos os idosos. Aprender da nossa fragilidade a expressar a consciência do nosso testemunho de vida nas condições de uma vida amplamente confiada a outros, em grande parte dependente da iniciativa de outros. Com a doença, com a velhice, a dependência cresce. Não somos mais autodependentes como antes. Cresce. Também ali amadurece a fé. Ali está Jesus conosco. Também ali brota aquela riqueza da fé vivida durante a estrada da vida. Mas devemos nos interrogar mais uma vez. Será que dispomos de uma espiritualidade realmente capaz de interpretar a estação, já longa e generalizada, deste tempo da nossa fraqueza confiada a outros, mais do que ao poder da nossa autonomia? Como permanecer fiéis ao seguimento devido ao amor prometido, à justiça procurada no tempo da nossa capacidade de iniciativa, no tempo da fragilidade e da dependência, no tempo do abandono, do distanciamento do protagonismo da nossa vida. Não é fácil distanciar-se do protagonismo. Não é fácil. Sem dúvida, essa nova época é também um tempo de provação. Começando pela tentação, muito humana, indubitavelmente, mas também muito insidiosa, de preservar o nosso protagonismo. Muitas vezes, o protagonista deve diminuir, deve abaixar-se, porque aceitar a velhice te abaixa como protagonista, mas você vai ter um outro modo de se expressar, de participar da família, na sociedade, no grupo dos amigos. Aquilo que é a curiosidade que vem a Pedro. E ele diz, Pedro, vendo o discípulo amado que o seguia, colocar o dedo na vida dos outros. Não, fica quieto. Deve estar no meu segmento, deve porventura ocupar o meu espaço, será o meu sucessor? São perguntas que não servem, que não ajudam. Terá que durar mais do que eu e ocupar o meu lugar? A resposta de Jesus é franca e até rude. Que te importa? Cuida da tua vida, da tua situação atual, e não colocar o dedo na vida dos outros.
que te importa? Segue-me. Isso é importante. O seguimento de Jesus na vida e na morte, na saúde, na doença. Na vida é próspera, com tantos sucessos, e na vida difícil, com tantos momentos difíceis, de quedas. Quando nós queremos do outro, Jesus, o que importa? Que te importa? Segue-me. Muito bonito. Os idosos não devem ser invejosos dos jovens que percorrem o seu caminho, que ocupam o seu lugar, que duram mais do que a gente. A honra da sua fidelidade ao amor jurado, a fidelidade ao seguimento da fé acreditada até nas condições que os aproximam mais da despedida da vida, são o nosso título de admiração pelas gerações vindouras e de reconhecimento grato da parte do Senhor. Aprender a despedir-se. Esta é a sabedoria dos idosos. Mas despedir-se bem, atento com um sorriso. Despedir-se em sociedade, despedir-se com os outros. A vida do idoso é uma despedida lenta, mas uma despedida alegre. Eu vivi a vida, conservei a minha fé. Isso é muito bonito, quando um idoso pode dizer isso. Eu vivi a minha vida, essa é a minha família. Eu vivi como um pecador, mas eu fiz também o bem. E essa paz que vem, esta é a despedida do idoso. Até mesmo o seguimento forçosamente inativo, feito de contemplação emocionada e de escuta arrebatada da palavra do Senhor, como a de Maria, irmã de Lázaro, será a melhor parte da sua vida, da nossa vida de idosos. E essa parte nunca será tirada, nunca. Vamos olhar para os nossos idosos. Vamos ajudá-los para que possam viver e expressar a sua sabedoria de vida, que possam nos dar aquilo que eles têm de bonito, de bom. Vamos olhar para eles e ouvi-los. E nós, idosos, vamos olhar para os jovens. É sempre um sorriso aos jovens. Eles seguirão o caminho. Eles vão levar avante aquilo que nós semeamos e também aquilo que não semeamos, porque não tivemos a coragem, a oportunidade, mas eles vão levar avante. Sempre com esta relação. Um idoso não pode ser feliz sem olhar para os jovens. E os jovens não podem ir avante sem olhar para os idosos. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. Olá, Vinícius. Hoje vamos falar do grande evento que se realizou esta semana no Vaticano, que foi o 10º Encontro Mundial das Famílias. Festival, painéis, debates, um congresso teológico pastoral e a missa com o Papa Francisco marcaram esta edição tão aguardada depois da pandemia. Mas entre todos os eventos realizados, queremos, na verdade, destacar um documento publicado às vésperas do encontro, que trata da preparação ao matrimônio. O título é Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, Diretrizes Pastorais para as Igrejas Particulares. Nós estamos aqui com o Padre Douglas de Freitas, que é especialista em família. Padre Douglas, o senhor disse que, se aplicado, o documento promove uma verdadeira revolução. Por quê? Olá, Bia. Esse documento publicado pelo Dicastério da Vida e Família promove uma revolução exatamente porque o Papa Francisco deseja que os noivos sejam acompanhados no itinerário até o dia da celebração do sacramento do matrimônio e depois do sacramento do matrimônio. Então, a ideia do Papa Francisco não é criar um curso de noivos grande, mas é criar um momento de kairos, um momento em que o Espírito Santo possa falar a vida dos namorados, que possa orientá-los até a celebração
e ali ser acompanhados. Por isso, é um documento muito forte e importante para a igreja, uma vez que aplicado, esse documento ajudará, então, a pastoral familiar, a sair um pouquinho dessa ideia de cursinho de noivo, né? E viver um momento mais profundo, um momento que exige de cada uma das pessoas envolvidas ali, da comunidade, do sacerdote, das demais famílias, no acompanhamento quase que personalizado de cada casal, de modo que seja uma vida toda entregue a Cristo. Porque se pensamos bem, o matrimônio é um sacramento. E o Papa Francisco expressa exatamente isso no prefácio do documento, em que ele fala: nós não podemos simplesmente olhar o sacramento assim como 2 encontrinhos de fim de semana e tudo resolvido. Não, precisa ser acompanhados. Assim como o padre, para se tornar padre, passa por um itinerário muito longo, também o sacramento do matrimônio precisa dessa atenção um pouco mais especial da igreja. Os cursos, então, pré-matrimoniais estão com os dias contados. Olha, se as conferências episcopais, se as dioceses, as paróquias tomarem esse documento com muita seriedade, eu acredito que, mais do que estar com os dias contados, os cursos pré-matrimoniais vão se tornar verdadeiros caminhos catecumenais, lugares de encontro com Cristo, lugares de discernimento em que o casal pode perceber, olha, realmente nós somos prontos a assumir este sacramento e que esse sacramento possa nos levar até a santidade. Obrigada. De nada. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.